Jesus veio salvar uma humanidade marcada pela queda e condenada pelo pecado, e levantar um povo que, por meio do arrependimento e da fé em Deus, escolhesse a vida eterna com Ele. Ao cumprir essa missão, Ele ministrou entre nós como servo, cuidou dos doentes, libertou cativos, Curou os abatidos pela dor, confrontou líderes e anunciou o Evangelho às multidões. mas em tudo isso, concentrou a sua atenção em fazer discípulos, pessoas que aprendessem dele e seguissem os seus passos. Após sua morte e ressurreição, antes de subir aos céus, Ele disse aos seus seguidores: vão e façam discípulos de todas as nações. Eles compreenderam o que Jesus queria dizer, porque ele estava pedindo apenas que dessem continuidade àquilo que havia praticado com eles. O grande mandamento, a grande compaixão e a grande comissão não são o chamado para um novo plano de ação, mas o desenvolvimento do próprio método de missão de Jesus. Com uma vida amorosa em sua total simplicidade, essa era a essência do plano de Cristo para alcançar o mundo para Deus. Ele sabia que esse plano não poderia falhar, pois os verdadeiros discípulos não apenas crescem à semelhança do seu mestre, com o tempo, pelo seu espírito, reproduzem a vida dele em outras pessoas. Mais do que nunca, vivemos em uma sociedade doente, marcada por pressões e estereótipos, confusa, cheia de muitas vozes e atrativos. Mas é tempo de os verdadeiros filhos se levantarem e escolherem. 2026 será um ano extraordinário de Deus, para juntos respondermos os desafios com fé, esperança e amor. Ano de enfrentarmos crises e ajudarmos pessoas, dentro e fora da igreja, na família e na sociedade. Ano de caminharmos firmes e seguros em um mundo instável. Ano de sermos resposta à dor das pessoas, luz nas trevas, sal fora do saleiro, bálsamo e alívio. Ano de ouvirmos mais, de discipularmos pessoas e nações, de pastorearmos vidas e expandirmos o reino de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. 2026 como Jesus. Aleluia! Queridos, boa noite, graça e paz a todos. Amém? Espero que vocês estejam bem com o Senhor. Como foi mostrado agora há pouco, 2026 como Jesus. E hoje nós estamos iniciando uma campanha, já estamos na nossa segunda reunião, onde nós, então, iniciaremos a campanha Alcançando a Minha Vitória como Jesus. E nessa noite nós vamos então dar início ao tema A Vitória contra a Incredulidade. Antes, porém, de ler o texto bíblico, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco, quem sabe, pela primeira vez. Que Deus possa abençoar sua vida no nome de Jesus. Também, saudações a todos que nos acompanham pela live. Que Deus derrame graça, poder e unção sobre a sua vida no nome de Jesus. Agora sim, vamos ao texto bíblico de Marcos, no capítulo 4, no versículos 35 a 40. O texto bíblico vai dizer assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos
o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo em que não é difícil encontrar pessoas que não tenham fé, que não tenham situações desafiadoras na sua vida, pessoas inundadas pela frustração, pelo medo, porque quem sabe já tentou um casamento, já tentou um emprego, já tentou uma faculdade, mas a incredulidade, a falta de sucesso em todas essas áreas, ou em uma dessas áreas, faz com que hoje você se encontre nesse lugar, mas não há fé em seu coração. Você já não consegue acreditar que algo de bom, que algo novo poderá acontecer na sua vida. E eu queria dizer para você que nessa noite, Deus nos coloca nesse altar para ministrar uma palavra para o seu coração, para ministrar uma palavra para aqueles que vieram a esse lugar, quem sabe, tomado pelo medo, tomado pela incredulidade, tomado, quem sabe, pelas dores da vida. Deus está nesse lugar e Ele está dizendo: eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, e todas as coisas estão em minhas mãos, eu não perdi o controle, eu sou o Senhor. Quando nós olhamos então para o texto que acabamos de ler, nós vemos aqui nesse cenário homens de Deus, chamados pelo Senhor, estavam em um lugar seguro, estavam com Jesus, mas eles tiveram medo. A incredulidade tomou espaço. E muitas vezes a nossa vida, diante de todas as situações, vendavais terríveis que vêm sobre nós, muitas vezes nós deixamos a nossa fé de lado e passamos a alimentar a incredulidade. Mas nessa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração, e o intuito pela palavra de Deus é que a sua fé seja alimentada, e para que você possa vencer a incredulidade, a vitória contra a incredulidade acontece quando, em primeiro lugar, compreendermos que os vendavais passam. Veja o que diz o texto bíblico. O texto bíblico diz: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. O vendaval não estava antes. Quando disseram: vamos lá, vamos todo mundo entrar no barco, porque não tinha vendaval. O vendaval chegou depois. Porque muitas vezes é assim na nossa vida, nós começamos a caminhar com Cristo. Nós começamos a caminhar com o Todo-Poderoso. Está tudo bem. Nada de novo acontece, nada de ruim acontece, melhor dizendo, está às mil maravilhas, estamos desfrutando da presença do Mestre, mas de repente vem o vendaval. Vem uma notícia ruim. As finanças zeram, a enfermidade chega. É um diagnóstico, é um desemprego, é uma frustração, é uma ansiedade, é uma depressão. São os vendavais
da vida. Mas eu queria dizer para você nessa noite que os vendavais passam. Vai passar. Vai passar. Não é o fim. Não é para sempre. Não é toda a vida. Vai passar. É temporário. É por um instante. É enquanto Deus prepara você, porque muitas vezes nós não estamos prontos para viver o melhor de Deus, nós não estamos prontos para desfrutar da sua presença, porque não podemos desfrutar ou querer desfrutar da presença de Deus, enquanto também estamos dividindo a nossa alma com o pecado, com o erro, com as trevas. Não, enquanto nós estamos sendo preparados, Deus vai nos limpando, Deus vai nos purificando, e enquanto isso acontece, o vendaval vai acontecendo, mas depois que passar o vendaval, virá a bonança, virá o milagre, virá o extraordinário, virá a bênção do Senhor, virá a salvação do Senhor. Aleluia. As melhores mudanças da vida costumam chegar depois dos maiores vendavais. E isso é bíblico, porque se você prestar atenção, antes da terra prometida, primeiro teve o quê? Deserto. Antes que alguém fosse curado, primeiro ele estava enfermo. Antes que Jesus ressuscitasse, fosse assunto aos céus, primeiro ele subiu à cruz. Hoje você pode estar sem dinheiro, mas a prosperidade vai chegar. Hoje você pode estar perdido e sem salvação, mas a salvação do Senhor vai chegar na sua vida. A sua família pode estar vivendo uma crise, mas a bênção do Senhor chegará na tua casa. Eu queria dizer para você nessa noite que os vendavais passam. A palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Oh, aleluias! Mas em segundo lugar, nessa noite, nós precisamos crer na intervenção de Jesus. Aí o texto bíblico vai dizer: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Aleluias! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que Ele vai intervir. Muitas vezes nós somos bombardeados pelos intempéries dessa vida. Muitas vezes nós recebemos uma notícia que nós não gostaríamos. Muitas vezes nós recebemos diagnósticos que nós não estávamos esperando. De repente, as finanças faliu, deu tudo errado, casamento, e não era o que nós queríamos. E muitas vezes a fé que estava lá em cima desaparece e dá lugar à incredulidade. Mas nessa noite, Deus está nos chamando para crer na sua palavra, para crer em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode acalmar a tempestade da sua vida. Ele é o único que pode acalmar o seu coração. Deus está me dizendo agora: você já tentou acalmar o seu coração de tantas formas, você já tentou acalmar o seu coração de tantas formas, mas somente eu tenho o poder de acalmar o seu coração, somente eu tenho o poder de mudar a sua vida, somente eu tenho o poder de mudar a sua história. George Miller diz: a incredulidade não dá um passo sem explicação. Ele tem que saber antes. Rapaz, lá na igreja tem um voto. Vamos lá, vamos adorar conosco. Tu faz o propósito de 7 semanas, apresenta a Deus isso que está acontecendo, essa enfermidade. Rapaz, não sei não.
Eu tenho que ver como é isso aí. Rapaz, aconteceu na vida de fulano, mas não sei se acontece na minha, não. O desânimo, a incredulidade está vencendo, está reinando nesse coração. Mas o que é a fé? A fé não interroga. A fé não calcula. Simplesmente confia. Confie nessa noite. Confie na intervenção do Senhor. Confie na intervenção do Senhor na sua vida. Confie na intervenção do Senhor na sua causa. Confie na intervenção do Senhor para esse milagre, porque Ele é o Deus de milagres. O Deus de milagres está aqui nessa noite. O Deus de milagres está aqui nessa casa. O Deus de milagres está falando ao seu coração. Martin Lloyd Jones, ele diz: a fé se recusa a entrar em pânico. Fé é fé. Pequena, grande, é fé. Você só precisa ter fé. Quando você tem fé, tudo está desmoronando. Tudo está caindo. O mundo está acabando. Você não sabe como. Você não sabe de onde virá. Você não sabe quem Deus vai usar, mas você sabe pela sua fé que Ele vai intervir. Isso é fé. Você não sabe de onde vem, você não sabe como vai ser, você não tem dinheiro, mas você sabe no seu coração que Deus vai fazer, e isso é fé. Aleluias, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, nessa noite, para que nós possamos vencer a incredulidade, nós precisamos exercer a nossa autoridade em nome de Jesus. A autoridade de Jesus dada a nós. E o texto bíblico vai dizer: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Talvez se Jesus perguntasse hoje para todas essas pessoas, para toda essa multidão que está aqui nessa segunda reunião: onde está a sua fé? Qual seria a sua resposta? Aqueles homens estavam em um barco. Aqueles homens estavam com aquele que governa todas as coisas. E por um momento ele tirou um cochilo, dormiu. Eles ficaram desesperados. Eles ficaram agoniados, dizendo: agora sim acabou tudo. Agora sim nós vamos morrer. Agora sim não dá mais para nada, não adianta fazer nada. Eu queria dizer para você nessa noite: não é tempo de reclamar, é tempo de exercer a autoridade que foi dada a você através da palavra. Porque Ele diz: e vos dou autoridade, em meu nome, diz o Senhor, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão sarados. Eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, e nem um dano chegará a vós. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, disse Jesus. Portanto, ide. A autoridade está sobre você. Nessa noite o Senhor está dizendo: pare de reclamar e exerça a sua autoridade no nome de Jesus. Em vez de você levantar a sua voz para reclamar, levante a sua voz, levante as suas mãos e ordene no nome de Jesus o milagre, a cura, a restauração e a salvação. Gosto muito da frase desse pastor, que ele diz: pare de questionar a Deus e comece
a confiar nele. Não é hora de questionar. Quando você questiona, você alimenta a incredulidade. Quando você questiona, a sua incredulidade vai subindo e a sua fé vai caindo. Quando você questiona, você vai ficando distante do milagre, distante da salvação, distante da bênção. Mas quando você confia, você está dizendo: Deus, eu estou aqui à disposição. A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer hora, o milagre vai chegar. A qualquer momento, a qualquer hora, o milagre de Deus virá sobre a sua vida, sobre aqueles que confiam, sobre aqueles que estão exercendo a sua autoridade. No nome de Jesus, a bênção do Senhor virá sobre a sua vida. O texto diz que aqueles homens ficaram enlouquecidos e disseram: nós vamos morrer. E o mestre nem está olhando para nós. Não te importa, Senhor, que morramos? Não é assim também conosco? Nós oramos e dizemos: Deus, o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo que eu orei por fulano tantos anos e ele ainda não se rendeu. O Senhor não está vendo, Senhor, que a empresa está quebrando, que está faltando isso, que está faltando aquilo. O Senhor não está vendo, Senhor. O Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo. Tenha fé. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Muitas vezes, as ondas da vida, os vendavais da vida, não são fora, são dentro de você. Os vendavais da vida não são fora, são dentro de você. E Ele está dizendo: eu sou o Deus que acalmo a tempestade da tua alma. Eu sou o Deus que te pego no colo e escrevo o teu nome no livro da vida. Portanto, venham a mim. Fique de pé nessa noite.